E aí, nação santista, salve, salve! Aqui quem tá falando é Arthur. Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. E galera, hoje nós vamos falar sobre, após a derrota do São Paulo, né? É, os problemas que vem acontecendo, que vem aumentando no Santos no decorrer dessa semana, tá certo? Vamos também trazer algumas novidades e algumas coisas que vêm acontecendo aí junto ao elenco e também à torcida do Santos. Bom, para começar, vamos pós-derrota, né? Mais uma. A torcida tá começando a perder a paciência com o técnico Odair Hellmann. Para falar a verdade, eu também não confio muito no Odair, né? No trabalho do Odair. Se bem que quando ele chegou, eu não achava ele um péssimo técnico, né? A nível Lisca doido. E nunca vou entender porque o Santos trouxe o Lisca doido. Mas, eu falei, vamos acreditar, né? Só que, assim, o Santos não tem padrão de jogo nenhum, tá? Essa é a verdade. O Santos é um time que não tem tática dentro do campo, é um time perdido, é um time que não consegue trocar passes. Vemos aí o último jogo do Santos e São Paulo, né? Onde nós tivemos 23% de posse de bola contra 77% do São Paulo. Isso é uma piada, gente. Isso é uma piada. Em 90 minutos do jogo, a gente ficou 23% de posse de bola. 23% de posse de bola. Isso é ridículo para um time de futebol profissional. Não, mas os jogadores são fracos, nós temos um elenco ruim. Beleza, gente. Mas o elenco do Santo André não é melhor que o nosso, assim, né, de folha salarial, o nome. O elenco do São Bernardo não é melhor que o nosso, entende? O elenco do próprio Bragantino não é um elenco bizonhamente melhor que o nosso. E também nem do Botafogo, que está à nossa frente, o elenco do Botafogo, e da Inter de Limeira, que tomou 5-1 do São Paulo, também não é melhor que o nosso. Então me explica, eu queria entender como que um time de futebol, como que um técnico que já está desde dezembro, há 3 meses no clube, não consegue dar um padrão de jogo para o time. Então, assim, eu também começo a contestar o Odair Hellmann, que são 8 jogos no comando, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Não dá, gente. Desculpa. Um técnico que disputa 24 pontos e ganhar só 9, desculpa, é uma piada, é uma falta de respeito com a grandeza do Santos. E eu nunca vou aceitar vir falar que jogadores são fracos e tal. Tudo bem, gente, mas não dá para aceitar um time não ter um padrão de jogo. Não dá para aceitar você ter um Ivonei no banco de reserva e você entrar com 4 atacantes, sem ninguém ali para fazer aquele meio campo. Não, mas o Mendonça, que não consegue fazer embaixadinha, vai armar o meio campo. O Ângelo. Gente, tem a dó, né? Lucas Braga, você acha que esses caras vão armar o meio campo do Santos? É uma piada, né, gente? Então, me diz você. A torcida começou a pedir o Dorival Júnior, né? Pessoalmente, eu gosto do Dorival. Se a gente for lembrar lá, na última passagem dele, se eu não me engano, foi em 2015, a gente acabou perdendo o campeonato, a Copa do Brasil pro Palmeiras, né? A final. E depois ali no Campeonato Paulista ele não conseguiu se estabilizar. Mas, assim, o Dorival é um cara que trabalha bem com os jovens, né? Com a categoria de base. E eu acredito bastante no trabalho do Dorival. Mas o Santos não vai mandar o Odair embora agora. O Rueda, quando o Odair assinou o contrato, ele assinou a cláusula de rescisão, que não é uma coisa barata. E não vai mandar o Odair embora agora, gente. A não ser que, sei lá, por uma força do destino, o Santos caia para a segunda divisão, o que eu acho muito difícil de acontecer. Também não acredito na classificação, mas eu pessoalmente acredito que o Santos não vai o Rueda não vai mandar o Odair embora agora. Mas a torcida tá pedindo o Dorival. Comenta aí, o que você acha? Dorival, Odair, enfim.
Eu não estou feliz com o futebol apresentado pelo Santos, embora seja que o nosso elenco seja fraquíssimo, dava para apresentar uma coisa melhor que dava para apresentar pelo menos um padrão de jogo. Você 3 meses com um time e não apresentar um padrão de jogo é uma coisa que não é muito legal. Bom, o Santos anunciou a renovação com o meia Ed Carlos. O Ed Carlos, que assinou até 30 de junho de 2026. Galera, é um garoto da base e tudo, beleza. Mas o Ed Carlos não é a nossa salvação, tá, gente? Não é. O Ed Carlos, ano passado, pelo profissional, ele fez 6 jogos. Desses 6 jogos, 3 de titular, 3 de reserva. Nenhum gol, uma assistência, tá? E nesses 6 jogos que ele participou, nós ganhamos 2 e perdemos 4. Foram 2 vitórias e 4 derrotas. Então, assim, tudo bem, o garoto que veio da base, né? Subiu faz pouco tempo, acabou de vir de uma lesão. Mas não é um menino, gente. 21 anos. 21 anos já devia ter ali uma casca, né? Já devia ter um pouco de personalidade. Se a gente pensar com os últimos aí, Rodrigo, o próprio Neymar, que eu acho que não dá para comparar tanto, mas vamos colocar aí o Paulo Henrique Ganso, entendeu? Não dá para você achar que o Ed Carlos vai ser a nossa salvação. Não dá para comemorar, até porque, para mim, é um jogador, assim, não muito fora do normal. Então, vamos ver, né? Eu acho que é um jogador promissor, que é um meio-campo ali, né, que dá bons passes, tudo, mas não é um jogador que se apresenta pro jogo, que vai resolver os nossos problemas, assim como a gente já precisa bastante, como vocês sabem, né, que a gente não tem meio-campo. Essa é a grande realidade. Comenta, o que você acha? Ed Carlos é uma boa a renovação? Eu acho que é uma boa a renovação do Ed Carlos, porque ele pode render um bom dinheiro ao Santos futuramente. Se o presidente não vender a preço de banana, né? Desfez o time da final da Libertadores e a gente ganhou migalha, né? Vende Marinho por 7 milhões, vende o Bruno Henrique, alguns anos atrás, não esse presidente, o anterior, a 22, 23 milhões, e Uribe, então é lamentável. É o Santos, como eu falei no primeiro vídeo, com uma direção, né, com uma comissão técnica e com o conselho, enfim, de futebol amador, tá? Tenho certeza que se a gente montar um timinho de 11 aqui, a gente consegue bater de frente com o Santos, viu, gente? Inacreditável. Bom, e para fechar do vídeo de hoje, as contratações elas podem estrear no jogo contra o Santo André. O Santos pega o Santo André amanhã, né, quinta-feira, lá no Bruno José Daniel. E amanhã tem vídeo novo, eu falo para vocês, né, mais um pré-jogo ali. Mas o Santos pode estrear com as contratações que vieram. Lucas Lima, Joaquim, Daniel Ruiz, eles 3 que foram inscritos no Paulistão, né? O Alisson Bidô, mas ele não tinha sido inscrito até então no Paulistão, já passou a época de inscrição. Então, enfim. Bom, vamos ver, né, gente? Porque assim, o Lucas Lima, ele foi trazido com um contrato de produtividade, né? Ele foi trazido, ele assinou o contrato antes do jogo contra o São Bento, né? E ela assinou o contrato lá, tudo, produtividade. E o que era essa produtividade, né? Que é uma piada. Ele tinha que jogar mais de 60% dos jogos do Campeonato Paulista, 45 minutos. Então conta comigo. O jogo do São Bento foi a 7ª rodada, certo? E depois veio o jogo do São Paulo, a 8ª rodada. Então antes da 6ª rodada, da 7ª rodada, nós tínhamos jogado 6 jogos. O Santos não passa da fase de grupo, tá? Na minha opinião. Então, assim, vamos colocar que o Lucas Lima, ele precisava fazer desses 6 jogos, 4 jogos ele precisava entrar aos 45, jogar 45 minutos, né? 2 jogos ele já perdeu, gente. O Lucas Lima não jogou contra o São Bento
e não jogou contra o São Paulo. Tá? O Odair colocou aquele time ridículo, né? Que na cabeça dele fazia sentido ele colocar aquele time, e o Lucas Lima não jogou. Tudo bem, eu não acho que também, né? O Lucas Lima vai ser o salvador da pátria hoje, porque, enfim, tudo que o Lucas Lima já fez pelo Santos, quando ele foi pro Palmeiras, mas, cara, pô, o cara pra jogar, o cara é meio campo, você queima o meio campo pra colocar 4 atacantes, e outro, você não trouxe o cara pra jogar? Por que o cara não jogou? Não dá pra entender, gente. E vocês percebem que é só no Santos que acontece essas coisas? É só no Santos. Porque você traz o cara pra jogar a reta final do Campeonato Paulista, e o cara não joga, o cara fica 2 jogos no banco. Ah, não, tô recuperando condicionamento físico e tal. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? É só no Santos. No São Paulo, o São Paulo trouxe o jogador Caio. Foi o David. David que veio do Fluminense, se eu não me engano. São Paulo trouxe o jogador, anunciou num dia, no outro o cara jogou e fez o gol. Então no Santos, eu não sei porque acontece essas coisas. Que o cara não pode jogar, que precisa de recondicionamento físico, reconhecimento de gramado, aí precisa se acostumar com o ar, precisa acostumar com a grama, precisa acostumar o cachorro, precisa acostumar a família. Não dá pra entender. Não dá pra entender porque que os caras não vêm e não jogam. Então é só no Santos que acontece isso. Aí demora pra bidar, aí vai fazer treinamento, sabe? E aí, enquanto isso, a gente toma 13, o São Paulo poderia ter tomado mais. A gente teve um sufoco para ganhar do São Bento, de 1-0 do São Bento. Então, não dá para entender. Bom, então os 3 podem estrear, né? Provavelmente vão jogar pelos treinamentos de hoje, ontem, enfim. E aí vocês me dizem o que vocês acham da estreia deles. Eu acho que é uma ótima. Eu acho que o Lucas Lima tem que ir sim pro jogo. O Daniel Ruiz tem que ir sim pro jogo, até porque não dá pra gente ficar dependendo de Lucas Braga, de Lucas Barbosa, de Marcos Leonardo, que eu não vou passar pano, do Seu Ângelo, que tá devendo muito futebol. Não dá pra gente ficar dependendo de Pirani. Não dá pra gente ficar dependendo desses jogadores, né, gente? Então, eles têm que ir pro jogo sim. Eu espero que o próprio Lucas Lima, o Daniel Ruiz, entrem muito bem. O nosso querido amigo Joaquim também que veio, estão falando bem do zagueiro. Eu não acompanhei, então não posso falar, nossa, é um excelente jogador e tal. Até porque a gente se iludiu com o João Lucas, a gente se iludiu com o Johan Júlio, a piada de Johan Júlio, a gente fez vidinho pro Brian Gulo. Nossa, é o Brian. Então, gente, vamos esperar ele entrar e jogar para dar as opiniões. Eu espero muito que sejam contratações positivas. Bom, vamos esperar. Galera, comentem aí o que vocês acham das contratações. Comentem o que vocês acham do Dorival, do desempenho do Odair. E o que você acha da renovação do Santos com o Ed Carlos. Tá bom? Amanhã a gente volta para fazer o pré-jogo, né? Santos e Santo André amanhã lá no Bruno José Daniel. Vamos para mais uma dificuldade, né, gente? Que é difícil assistir o jogo do Santos. E aí amanhã a gente vem, passa todas as informações para vocês sobre quem vai entrar, qual a possível escalação e como que o Santos vai se comportar, né? Vocês também dando a opinião de vocês, participando de como o Santos vai se comportar para o jogo de amanhã. Beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até amanhã. Sou o Santos até morrer. Abraço.